Fala galera, tudo beleza? Sou o Túlio Manuel e estou aqui para dar mais uma dica especial para você, diretamente da WY para você. A dica de hoje é sobre parametrização de peças. O que seria a parametrização de peças? É como se você tivesse um modelo 3D e você conseguisse redimensionar ele para qualquer dimensão, em poucos cliques. Como isso funciona? Por exemplo, flange, que é o nosso exemplo de hoje, ele possui tabelas de pressões, onde para cada polegada, tubos de 2 polegadas, 3 polegadas, 14 polegadas, 16 polegadas, existem dimensões diferentes para aquela flange. Porém, a sua forma construtiva é a mesma, só muda as dimensões. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Como pegar um catálogo desse e colocar dentro do Inventor em apenas um modelo 3D. E quando você for utilizar em apenas 2 cliques, você vai conseguir escolher qual flange você vai utilizar. Por exemplo, se é de 2, se é de 3 polegadas, se é de 14 polegadas. Essa é a dica de hoje, é valiosa, então acompanhe até o final aí. Bom, vamos começar então a modelagem, né? Aqui a gente tem a nossa tabela de flange, a gente vai desenhar uma flange dessa, com essas dimensões, e vamos inserir essa tabela dentro do Inventor, onde a gente vai poder escolher qual flange utilizar, com apenas 2 cliques. Bom, vou iniciar o esboço aqui, vou escolher um plano, certo? Eu vou fazer essa vista frontal, na verdade, dela, essa vista aqui. Vou desenhar um círculo externo, né? Um círculo do furo, um círculo para a posição dos furos de parafuso e um círculo para o sobreposto. Bom, o que a gente precisa habilitar no Inventor para a gente poder utilizar a ferramenta de iPart? A gente precisa entrar nessa aba de ferramentas, vir aqui em configurações do documento, unidades, e aqui a gente precisa colocar exibir como expressão. Por quê? O Inventor, na verdade o iPart, ele funciona da seguinte maneira: quando você coloca exibir com expressão, toda vez que você renomear uma cota, ele vai aparecer lá no iPart para você utilizar já diretamente, é automático, ele já puxa. Bom, a gente marca essa opção, coloca aplicar e fechar. O que seria essa expressão que eu acabei de marcar para vocês? Se você vir aqui em cota, quando você puxar a cota, vai aparecer uma expressão que geralmente essa cota é chamada de D0, D1, D2, é numerado de acordo com a ordem que você coloca. Por que eu coloquei aquilo lá? Porque eu tenho a opção agora de colocar um nome para a cota. Por exemplo, esse é o nosso diâmetro externo. Vamos olhar aqui para a tabela, qual que é o nome? É chamado de D, então vamos colocar D. D igual, como exemplo a gente vai pegar essa primeira linha aqui, que é a flange de meia polegada, vamos pegar as dimensões dela. Por exemplo, a dimensão D, ela tem 88,9, que é o diâmetro externo da nossa flange. Vamos colocar aqui, D é igual a 88,9, certo? Agora, a gente tem essa dimensão K. A dimensão K ela tem 60,3. Vamos colocar lá. Dimensão K. Vamos colocar K. O Inventor funciona da seguinte maneira quando você habilita a expressão. Você coloca uma incógnita, uma expressão. Pode colocar um nome, por exemplo, e colocar um igual e um valor. Ele já vai habilitar. Quando ficar preto, porque está válido aquele nome. No nosso caso, é um K. Então é K igual, vamos ver a cota aqui. Bom galera, agora a gente vai colocar essa dimensão K, percebe que ela tem um valor de 60,3 para a flange de meia polegada. Bom, vou puxar a cota aqui, K igual a 60,3, certo? Bom galera, agora eu vou colocar a dimensão G, né?
essa dimensão aqui, que é do sobreposto, ela vale 34,9 para a flange de meia polegada. Vou colocar aqui, certo? G igual a 34,9, certo? Bom, galera, agora eu vou colocar aqui a dimensão C, que é o nosso diâmetro interno, certo? Ele vale 22,4 para a flange de meia polegada. Eu vou colocar aqui, certo? Vou puxar aqui uma cota, vou colocar C igual a 22,4. Perceba que ficou vermelho. Isso é comum acontecer, porque eu estou usando uma incógnita C, que ela já serve de constante. Provavelmente ela tem algum valor dentro do inventor, por isso que ele não aceita. Então, como não vai aceitar a letra C, eu vou colocar DI, de diâmetro interno, igual a 22,4, certo? Essa linha aqui a gente vai colocar ela para construção, porque ela é apenas para posicionar o nosso furo, certo? O furo do parafuso. Vamos colocar o furo do parafuso aqui. Vamos ver qual é o diâmetro. Nosso diâmetro é o L. Ele vale 15,9 de diâmetro para a flange de meia polegada. Vou colocar aqui no nosso esboço. Vou puxar uma cota aqui. Colocar L. L igual a 15,9. Galera, sempre que ficar preto a cota, tá ok. Por exemplo, aquela ficou vermelha, não pode utilizar porque provavelmente já é uma constante do inventor. Ele já utiliza C como uma constante dentro do inventor, certo? Dá ok aqui, 15,9. E eu vou encerrar o esboço aqui. Agora vocês vão entender o porquê eu já vou encerrar o esboço e não vou colocar os 4 furos que a gente tem aqui, ó, dessa flange. Vou dar um ok. Bom, galera, aqui eu tenho o esboço. Agora eu vou fazer a modelagem em 3D, no caso fazer as extrusões. Aqui a gente tem uma espessura B e tem um rebaixo de 1,6. Essa espessura B ela vai variar ao longo das flanges e esse rebaixo de 1,6 ele não vai variar, vai ser fixo em todas as flanges. E eu também tenho o número de furos. O número de furos vai variar de acordo com a flange escolhida, então preciso colocar ele variável aqui no meu projeto. Vou colocar aqui uma extrusão agora, certo? Das partes que eu quero, inclusive do furo. Nossa extrusão ela é do valor B de 11,1, então vamos colocar aqui B igual a 11,1, certo? Vou dar um ok. Vou habilitar o esboço aqui para poder fazer aquele rebaixo, certo? Galera, eu notei uma questão aqui. Tá vendo que o esboço está preto do furo e o restante está azul? Quando está azul, no meu caso, na minha configuração, é porque ele está definido, eu não consigo movimentá-lo. E quando está preto é porque ele está indefinido. Por exemplo, se eu pegar aqui e arrastar, eu vou conseguir movimentar. Então, eu vou fazer uma restrição aqui de vertical para poder fixar esse furo, certo? Agora eu não consigo movimentar ele, porque ele está azul, ó, perceba. Vou fechar o esboço aqui, vamos voltar. E eu vou fazer um corte aqui do furo, certo? Vou apertar E e vou colocar um furo passante, certo? E agora a gente tem o primeiro furo. Como que eu vou fazer? Colocar vários furos de acordo com a flange que eu escolher. Vou usar o padrão, certo? Vou pegar esse recurso de corte, selecionar ele. Eu vou selecionar o eixo de rotação, que seria a circunferência. No nosso caso, a gente tem 4 furos para a flange de meia polegada. Então, vou colocar 4 furos. Só que a gente precisa que seja variável esse número de furos. Então, a gente vai colocar aqui N, F igual a 4, porque daí vai aparecer na minha tabela do iPart, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, certo? Então aqui a gente tem 4 furos. O que falta para a gente? O rebaixo de 1,6 milímetros.
que ele é fixo em todas as flanges. Então, todas as flanges vai ter esse rebaixo de 1,6 milímetros. Então, perceba que eu coloquei apenas 1,6. Eu não coloquei uma letra dizendo que é um rebaixo ou alguma coisa variável. Quando eu coloco dessa forma, ele não vai aparecer na minha tabela de YPart para que eu possa alterar. Então, eu vou dar apenas um OK, porque é isso que eu quero, certo? Vou tirar a visibilidade aqui da minha flange, do meu esboço, certo? Bom, para dar uma aparência, vamos colocar aqui, né? Para a peça ficar bonita, vamos colocar uma aparência nela aqui, certo? Vou usar esse tom amarelo aqui. Vou pegar minha extrusão, vou pintar de amarelo. Vou pegar essa face, vou pintar de amarelo também. Beleza, galera. Tem um modelo 3D pronto, certo? Na minha flange. E agora eu vou poder alterá-la. Vou poder preencher a tabela que funciona como catálogo, certo? Vou só colorir aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Bom, galera, como que eu faço para inserir essa tabela de flanges dentro desse modelo 3D e eu poder alterar em apenas 2 cliques? Eu venho aqui, ó, em ferramentas, eu venho aqui, ó, em administrar e clico em criar YPart. Aqui a gente tem 3 janelas. Eu preciso que vocês entendam as 3 janelas para que vocês possam trabalhar da forma correta. Essa primeira janela, ela vai apresentar todos os recursos e todas as extrusões, percebam, certo? Extrusões e dimensões. Isso, por exemplo, DI foi o diâmetro interno, é uma dimensão que eu coloquei, certo? Vamos aqui agora para a extrusão, certo? Aqui eu coloquei valores, por exemplo, esse aqui, ó, esse D16 foi o rebaixo de 1,6 que vai ser fixo para todos, certo? Então está aqui todos os recursos e as dimensões adicionadas. Aqui na direita, no campo da direita, eu tenho todas as dimensões que eu renomeei. Então, como eu disse, por isso que é importante você renomear apenas aquelas dimensões que vão alterar no seu catálogo, por exemplo. Então aqui a gente tem o D, tem o K, tem o G, todas as dimensões que eu alterei, certo? E aqui embaixo é a tabela do YPart, onde eu escolho qual peça, qual dimensão, qual peça do catálogo eu vou escolher. Por exemplo, aqui a gente tem só uma, a gente pode ir inserindo linhas, certo? E aqui eu posso alterar uma dimensão. Por exemplo, vamos para a segunda linha. A gente tem a dimensão B de 12,7, certo? Vou colocar aqui para vocês, dimensão B, 12,7. 12,7. A gente tem o nosso C de 27,7. Vou colocar aqui na tabela só para vocês ficarem cientes. O C, no caso, é o nosso diâmetro interno. A gente não conseguiu colocar o C. Então, 27,7, certo? Vou voltar aqui na tabela. A gente tem a dimensão D, 98,4. Vou colocar aqui, preencher na tabela. 98,4. A nossa dimensão G é de 42,9. Vou colocar aqui. 42,9. E a nossa dimensão K, 68, E a nossa dimensão K, 69,8. Vou colocar aqui dimensão K.
69,8. E a dimensão L, 15,9. Acho que já está preenchido, 15,9 aqui. E agora a gente tem o número de furos, que é 4. A gente tem o número de furos 4. É só dar um OK, certo? Aqui, na aba esquerda, a gente tem essa aba de tabela. Aqui a gente vai escolher qual peça. A primeira peça é que a gente tinha colocado as dimensões. A segunda peça, que é aquela segunda linha, a gente alterou as dimensões. Perceba aqui na tela que ela já altera as dimensões quando eu clico para a segunda. Então eu tenho a opção de ficar alternando. Vou voltar lá de novo, criar o iPart. A gente vai ver que a gente pode adicionar mais linhas, certo? E aí eu vou conseguir colocar toda essa minha tabela aqui dentro. Aqui é o nome da peça. Por exemplo, a primeira flange é de meia polegada. A gente coloca aqui meia polegada. A segunda é de 1 polegada. 1 polegada, vamos conferir na tabela. 3/4. 3/4 na verdade. 3/4 de polegada. Certo? A terceira, perdão, é de 1 polegada. Então a gente pode colocar o nome aqui de 1 polegada. E assim por diante. Galera, eu não vou mostrar o vídeo preenchendo toda a tabela, porque não é necessário, senão o vídeo vai ficar muito extenso e vocês não vão assistir. Vai aqui uma dica, preenche igual está na tabela aqui, certo? Todos os itens, que vai funcionar. Então se você quiser habilitar a primeira linha, por exemplo, você clica com o botão direito e definir linha como padrão. Quando você der o OK, ele vai ajustar a sua peça. Eu não vou preencher aqui, galera, então vou adiantar o vídeo aqui e vocês vão conferir toda a tabela preenchida já, certo? Vou prosseguir aqui. Beleza, galera? Terminei aqui de preencher a tabela. Vou mostrar para vocês aqui toda a tabela, certo? Toda a tabela, na verdade, não. Coloquei até a flange de 14 polegadas, para não ficar muito longo aqui. Mas se vocês quiserem, podem preencher até embaixo, até a de 42 polegadas, sem problema algum. Vou mostrar aqui para vocês como mudar, por exemplo. Por exemplo, aqui a gente está na flange de meia polegada, que é a primeira. Se eu quiser mudar para de 12 polegadas, eu coloco definir como padrão e dou um OK. Perceba que ela já se ajustou para a flange de 12 polegadas, certo? Aqui também, na aba esquerda, também tem a possibilidade. Se você entrar em tabela, você pode escolher qual flange você quer, de meia polegada, a de 1/4, a de 1 polegada e meia, 2 polegadas, 2 polegadas e meia, 3 polegadas, 6 polegadas, 10 polegadas, 14 polegadas. Então, fica muito fácil de você alternar o tamanho depois que você preenche essa tabela. Então, assim, peças que funcionam, que são... Então, assim, galera, peças que são parecidas, que têm o mesmo formato, porém não têm as mesmas dimensões, você necessita redimensionar em poucos cliques. Essa é a ferramenta certa, o iPart. Grava bem. Então, aprende essa aula, porque ela vai ser de suma importância para você que trabalha com projetos mecânicos de peças como catálogo. Por exemplo, você trabalha como projetista de uma empresa de modelagem de canecas, por exemplo. Você precisa apenas mudar o tamanho. Ou de flanges, por exemplo, você precisa montar um catálogo. Então, fica muito fácil você ter várias peças em apenas um modelo 3D. Vai essa dica para vocês. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para vocês, na prática,
de como facilita. Eu tenho um exemplo desse tanque aqui, ó. Tem várias flanges nele, várias dimensões diferentes, certo? Perceba. E eu preciso colocar uma flange de 12 polegadas aqui. Se eu clicar em inserir, vou pegar aqui, se eu clicar aqui em inserir flange, vou pegar a nossa flange aqui, perceba que ela entra com o formato que ela foi salva. No nosso caso, acho que foi salvo de 12 polegadas. Se eu entrar aqui na tabela, me equivoquei, 14 polegadas, ela foi salva no formato de 14 polegadas. Então é nesse formato que ela entra na montagem. Se eu clicar aqui na de meia polegadas, ela já se redimensiona para de meia polegada. No nosso caso é de 12 polegadas. Eu vou clicar na tela e ela já vai aparecer ali dentro da montagem. Agora eu clico em sair, né, descartar. E é só eu posicionar a minha flange, certo? Coisa simples. Então, galera, perceba que eu consegui inserir uma flange em poucos cliques e na dimensão que eu queria de uma tabela. Então, se eu tenho esse modelo, facilita muito. Por exemplo, aqui eu tenho várias flanges, tenho 5 flanges diferentes e em poucos cliques eu consigo inserir todas as flanges de um modelo que eu mesmo criei. Bom, galera, a dica de hoje foi para mostrar para vocês que eu consigo redimensionar peças que são parecidas, na verdade são o mesmo formato, porém com dimensões diferentes, em poucos cliques. É só você preencher essa tabela do iPart e você vai conseguir ter um catálogo completo dentro de apenas uma peça. Por exemplo, esse tanque, eu tenho várias flanges, eu conseguiria inserir todas essas flanges em menos de 1 minuto, porque eu tenho todo um catálogo dentro de um modelo 3D e eu consigo escolher ele na hora de inserir dentro da montagem. Então, fica essa dica para você que quer aumentar a sua produtividade, trabalha com modelagens, com peças que são de catálogo, por exemplo. Então, tá aí uma dica. Isso não funciona apenas para uma flange, por exemplo. Se você tem uma chapa que você tem que aumentar, tem várias dimensões, você precisa inserir ao longo de uma montagem, isso também vai funcionar. Então, assim, eu queria apenas mostrar para vocês o recurso, porque os próprios Inventor, ele tem flanges dentro da biblioteca. Eu usei a flange como um exemplo. Então, utilize sempre essa ferramenta. Mostrei a flange, o exemplo da flange, apenas para vocês terem conhecimento do poder da arma que vocês têm dentro do Inventor, que é essa ferramenta iPart. Então, galera, se vocês gostaram dessa aula, curte aí, comenta se tem alguma dúvida. Se gostou também, comenta. Se tem alguma dúvida sobre projeto mecânico, pode comentar. Se tem alguma dúvida sobre Inventor, também pode comentar. Não tem problema. A gente vai estar aí tirando algumas dúvidas. A gente vai estar postando aulas. Caso seja uma dúvida pertinente de todos, a gente vai estar postando uma aula explicativa. Então, comenta que é importante, beleza?